Olá pessoal, então estamos de volta, estamos aqui no resumo do livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século, do Dr. Augusto Cury. Já fizemos o primeiro vídeo com as informações iniciais, o segundo vídeo com algumas informações bem preponderantes, dando sequência àquilo que já havíamos falado. E agora então vamos para a terceira e última parte, quando ele foca muito na questão da síndrome do pensamento acelerado, coisa que é muito recorrente, principalmente para aquelas pessoas que vivem de fato muito ansiosas. Segundo ele, há uma afirmação da seguinte maneira: o conteúdo pessimista dos pensamentos, bem como a quantidade e velocidade deles, infelizmente afeta a nossa qualidade de vida. Então, na verdade, a síndrome do pensamento acelerado vai falar sobre a questão da quantidade e da velocidade dos nossos pensamentos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, todas as pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado são aquelas pessoas que pensam demais, que correm demais, que trabalham demais, que durante o dia, enquanto estão acordadas, é full time naquilo que elas se colocam à disposição de fazer. Entretanto, quando é à noite, elas se deitam para dormir, ao invés de descansar, a mente continua trabalhando também full time. O corpo pode estar inerte, mas a mente não para de trabalhar e, consequentemente, por causa disso, essas pessoas acabam sofrendo muito e sofrem por conta dessa questão do excesso de pensamento e por conta da qualidade dos pensamentos que elas vão literalmente não apenas absorvendo no seu dia a dia, mas desenvolvendo no seu processo de construção de história. Ele afirma que a mente hiperacelerada acaba adoecendo o ser humano, e aí ele fala sobre os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Ele cita ansiedade, mente inquieta e agitada, insatisfação, sofrimento por antecipação, cansaço físico exagerado, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, dificuldade de desfrutar a rotina, dificuldade em lidar com pessoas que são mais lentas, baixo limiar para suportar as frustrações, dores de cabeça, dores musculares, sintomas psicossomáticos, que são aquelas situações oriundas do emocional, mas que afetam o nosso físico, como queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial e daí por diante. Também ele fala de déficit de concentração, déficit de memória, insônia. Tudo isso são sintomas da síndrome do pensamento acelerado. E quais são algumas das causas dessa síndrome? Ele cita excesso de informação, excesso de atividade, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, portanto, excesso de ansiedade, excesso de cobrança, excesso de uso de celular e excesso de uso de computador. Tudo isso são causas, claro que não são todas, mas são algumas das principais causas da instalação da síndrome do pensamento acelerado. Depois ele fala também sobre os níveis dessa síndrome, dizendo que o excesso de informações não utilizada acaba se tornando um lixo na nossa vida, e assim como pilhas de tijolos não utilizados acabam então se tornando entulho. Ele fala que o primeiro nível da SPA, ou da síndrome do pensamento acelerado, é viver distraído. O segundo nível é não desfrutar a sua trajetória de vida. O terceiro nível é cultivar uma vida de tédio. O quarto nível é não suportar as pessoas mais lentas. O quinto nível é preparar as férias 10 meses antes de elas chegarem. E o sexto nível é fazer da aposentadoria, infelizmente, um deserto a ser vivido. Percebe que a síndrome do pensamento não vem, se instala e fica de uma forma só. Ela vai, na medida do tempo, agregando novas situações e ela vai piorando se você realmente não tomar cuidado e não vier fazer os devidos ajustes na sua própria vida pessoal, tá bom? E aí depois ele fala sobre as consequências dessa síndrome, né? Então nós temos lá a questão dos sintomas, nós temos as causas, nós temos os níveis, e agora ele fala sobre as consequências. Dentre elas ele cita insatisfação crônica, retardamento da maturidade, principalmente no âmbito emocional, morte precoce do tempo da pessoa nesse sentido de cultivar as suas emoções, desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, doenças psicossomáticas, comprometimento severo da sua criatividade, comprometimento do desenvolvimento intelectual, deterioração das suas relações sociais e também dificuldade de trabalhar em equipe e coordenar pessoas no seu dia a dia, não é? E aí, então, ele termina o livro, evidentemente, falando para nós como nós podemos gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Percebe que eu estou aqui trazendo só um resumo para você, é claro, é na leitura do livro, no estudo, na ideia de sublinhar, fazer suas próprias anotações, é que você vai realmente se aprofundar no assunto. Aqui é apenas um resumo, principalmente para despertar em você o desejo, se não leu, ler o livro, e se já leu, ler mais uma vez, tá bom? Ou mais de uma vez, não é?
Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Ele diz, capacitar o eu para ser um autor da própria história, ou seja, você ter um autocontrole, um domínio próprio de quem de fato é aquele que comanda a sua história, ser livre para pensar sem ser escravo dos seus próprios pensamentos, gerenciar essa ideia do sofrimento antecipatório, fazer uma higiene mental através de o que ele chama de DCD, duvidar, criticar e decidir. E ele ensina isso no livro. Também fala sobre a ideia de reciclar as falsas crenças, fala também sobre a ideia de não ser uma máquina de trabalhar, fala sobre a ideia de não ser uma máquina de informações e fala também sobre a perspectiva de não trair a própria qualidade de vida. Então você percebe que o Dr. Augusto Cury nos traz uma gama de informações tão grande, tão extraordinárias, tão preponderantes, que você realmente precisa começar a gostar de ler os livros desse homem. Dr. Augusto Cury é um médico, evidentemente por formação, e tem sido um instrumento para poder ensinar as pessoas a como lidar melhor com a vida, principalmente, repito, nesse aspecto emocional. Se fosse você, não perderia a oportunidade não apenas de ler esse livro, muito menos a trilogia, não é? Mas todos os livros do Dr. Augusto Cury. Pode ter certeza que você será uma pessoa que terá a sua vida enriquecida com tanto conhecimento e, consecutivamente, o seu hoje será muito bom, mas o seu amanhã será extraordinário, tá bom? Deus abençoe você. Até o nosso próximo resumo aqui no Clube do Livro do Instituto Fabiano Pires.